Bem-vindos ao segundo episódio da Central da COP, aqui na Rádio Floresta. Hoje a gente está com um tema super legal, que a gente vai falar sobre o dicionário da justiça climática. Em tempos de COP, são muitos termos sendo falados nas nossas redes sociais, na TV, no rádio, em todos os lugares, e a gente fica, tentando desvendar esse climatês. Comigo tá aqui a Bruna Bárbara, nossa convidada. Eu vou deixar que ela se apresente para vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu sou Bruna Bárbara, eu sou zootecnista de formação, mestre em Biologia de Água Doce e Pesca do Interior, e atualmente eu trabalho com projetos sociais, junto a um coletivo, e também junto a outras iniciativas que são muito importantes com relação a essa temática. Inclusive a Casa do Rio. Inclusive a Casa do Rio, como pesquisadora do Programa Territórios da Floresta. Então vamos lá, Bruna. Vamos desvendar para a galera. Primeiro, eu acho que o primeiro de tudo é justiça climática. Muito se fala de justiça climática em todos os lugares que a gente abre. E a gente fica, mas afinal, o que é justiça climática? Então, justiça climática, na verdade, é um termo muito, diferente do que a gente vê na nossa realidade, né? A gente vê muitas pessoas de fora falando de justiça climática, salvem a Amazônia, só que muitos ainda nem sabem como é realmente a realidade de quem mora aqui e como isso interfere no nosso dia a dia. Então, é aquela frase que a gente ouve, por exemplo, todos estão no mesmo barco, o mundo é apenas um em que nós vivemos, mas enquanto uns estão passeando em um iate, a gente está sobrevivendo através de uma canoa, né? Então, isso seria mais ou menos o que a gente deve pensar, porque nós, como pessoas que não estão no meio ali dos poderosos, superiores, a gente tem que pensar que qual é a justiça climática que está sendo referida a nós, o que isso está chegando até a gente, é pegar essa voz e falar, não, isso aqui está me afetando no meu dia a dia, a partir do momento em que até a água que chega na minha casa, ela está diferente por conta das mudanças climáticas, o ar que eu respiro, quando há queimadas próximas à minha região, estão me afetando, isso quer dizer que a gente está querendo uma justiça com relação ao clima que está ali interferindo no nosso dia a dia. Então, justiça climática é trabalhar o clima de acordo com a realidade social de cada um. Isso, de acordo com a realidade local, de acordo com as suas experiências, suas vivências, os seus saberes, porque eles também são muito importantes. A ciência, ela é muito importante, mas se ela não for aplicada no nosso dia a dia, ela em nada vai ficar valendo, na verdade, né? Porque ela só vai ficar lá dentro da academia. Então, a gente tem que pegar todos aqueles conhecimentos que são feitos na academia, no meio científico, e tentar aplicar ele no nosso cotidiano para melhorar nosso bem-viver. E aí, Bruna, junto com isso, vem também a justiça intergeracional, que já é até uma palavra mais complicada, né? E a gente tem ouvido muito isso. O que seria? A justiça intergeracional, ela é muito focada naquilo que a gente sabe que as crianças e os jovens são o futuro da nação. Então, se a gente não trabalhar com a conscientização dessa próxima geração, o que eles vão receber de nós? O que vai ser a nossa herança com relação ao meio ambiente, com relação às mudanças climáticas, a essa nova população que está aqui, né? Então, na verdade, é aquilo que a gente ouve, que a educação tem que vir de casa, mas além disso ela tem que estar de mãos dadas com a educação formal, com as outras instituições, porque nós estamos formando seres humanos que eles precisam estar conscientizados sobre o dever deles com relação ao meio ambiente. E nós somos o exemplo disso. Então, projetos com educação ambiental, pegados nessa pauta, são muito importantes porque mostram para a criança e para o adolescente o que ele pode estar fazendo para mudar. Não mudar o mundo, mas sim mudar ali desde dentro da casa dele, dentro da comunidade. Muito legal, Bruna. É legal que a gente vai trabalhando, né? A gente vai aplicando a pedagogia da floresta, que a Casa do Rio já trabalha. Isso é muito bacana. Sim, principalmente tem muitos projetos sociais, não só na Casa do Rio, como em outras instituições que no caso, assim, colocam em pauta, colocam, assim, um destaque com relação a essas novas gerações, porque a gente, chegando nesses adolescentes, muitos deles nem sabem o que significa a justiça climática, o que eles podem estar envolvidos, e às vezes só num pequeno gesto, eles conseguindo entender um conceito como esse, eles já entendem que eles fazem parte de uma coisa bem maior. Eles despertam para a conscientização ambiental com relação às mudanças climáticas e outros temas. Muito legal. Bruna, e aí, indo assim, agora para um outro viés, né? A gente tem falado de geração, mas o que é soberania alimentar?
Soberania alimentar, Raquel, é aquilo que a gente fala sobre conseguir produzir e consumir alimentos mais saudáveis, alimentos que são produzidos na nossa própria região, valorizar o saber local e a produção local, porque isso já tem muito a ver com relação até mesmo a conscientização com relação à pegada de carbono. Nós, na verdade, nós deveríamos ter essa valorização da cultura local com relação ao alimento, de que a gente tem aqui na região amazônica, por exemplo, nós temos frutas, nós temos alimentos que dão em determinados períodos do ano, e nós temos alimentos regionais. Nós valorizando esses alimentos locais, a gente vê que aquilo que a gente produz é suficiente e que a gente consegue ser saudável com o que foi produzido aqui. Muito legal. E aí você falou de carbono, e é um dos eixos focais da COP, assim. Eu acho que a gente tem ouvido, a cada dia que passa, falar mais sobre crédito de carbono. O que seria, Bruna, um termo que a gente tem ouvido muito, neutralidade de carbono? Então, neutralidade de carbono, desculpa, ela tem muito a ver com como é que a gente está fazendo para não como se fosse reduzir, mas assim, nós como seres humanos somos grandes produtores do carbono, de gases do efeito estufa. Então, o que a gente está fazendo para mitigar, assim, eu estou fazendo esse mal ao meio ambiente, mas o que eu posso fazer de repente para tentar reverter alguma ação minha? Então, são pequenas ações que a gente pode pegar no nosso dia a dia. A gente vê muito exemplo de grandes cidades que é usar transporte público, né, coletivo, ao invés de cada um usar seu carro, que aí acaba aumentando essa pegada de carbono na atmosfera. Mas além desse exemplo, aqui para nós, assim, de comunidades mais do interior, temos outros exemplos que podem ser vistos para neutralizar, para fazer essa redução consciente, né? Como, por exemplo, não usar tantos eletrodomésticos dentro de casa, ou apenas durante o uso manter na tomada, depois disso já retirar, porque tudo isso gera uma pegada de carbono. Até mesmo com relação ao que a gente está consumindo, aquela parte da soberania alimentar, nosso direito de produzir e consumir, tem a ver com isso, porque quando a gente consome muito, assim, produtos industrializados que passaram por grandes processos, a gente está contribuindo para emissão de carbono, mas quando a gente foca na agricultura local, na produção local, a gente sabe que a produção ela foi feita de um modo mais sustentável, mais orgânico, mais consciente. Então, são pequenos atos que nós podemos fazer que vão fazendo essa neutralização. É aquilo que nós estamos usando do meio ambiente, mas a gente está tentando, pelo menos do mínimo possível, fazer a nossa parte. E aí, Bruna, deixa um recado para quem está assistindo a gente, porque a gente trouxe alguns termos, né? Se a gente fosse desvendar esse dicionário inteiro, a gente ia passar muito tempo aqui, mas por que as pessoas elas devem ir atrás de entender esses termos, o que está acontecendo sobre a COP, o que está acontecendo sobre justiça climática, sobre as questões climáticas? Assim, nós vemos muito desses eventos acontecerem próximos a gente. A COP está acontecendo aqui na Amazônia, no Pará, nosso vizinho aqui do Amazonas. E assim, às vezes a gente está tão focado nas nossas próprias atividades que a gente não entende que, apesar de que é um evento que a gente não está participando, a gente pode estar atuante, como, por exemplo, fazer essas pequenas ações ambientais, porque é o que vai dar retorno para a gente mesmo. A gente muda o nosso mundo, muda o mundo exterior e dá visibilidade ao nosso serviço fazendo na nossa própria comunidade. Então, quando esses termos eles são levantados, apesar de que parece que está longe da nossa realidade, na verdade, a gente se refletir, eles estão no nosso dia a dia, desde que a gente acorda até quando a gente vai dormir. Eles estão no nosso trabalho, eles estão durante o nosso deslocamento, estão na nossa alimentação, no nosso prato que a gente está se alimentando. Então, eles são termos muito importantes que já estão aí há muito tempo, só que só precisa desse despertar nosso para ver que nós somos importantes nessa cadeia. Nós somos, assim, quem vai fazer a diferença, só que a gente precisa tomar posse do nosso próprio direito de ser, né? Se empoderar disso, isso mesmo. Gente, continue ligadinha aqui na nossa central da COP. Obrigada, Bruna. Esse foi o nosso segundo episódio, ainda tem muito mais para vir por aí. E até a próxima! Até mais!